Abra lá em João capítulo 14, vamos ver algumas instruções de Jesus para nós. Vamos ler alguns textos além desse, amém? Vamos começar a partir do verso 27. Diz assim o texto, capítulo 14 do Evangelho de João, a partir do verso 27, diz assim: deixo-vos a paz. Jesus dizendo, ele deixa a paz. Ele não está dizendo assim, vou ver se eu vou deixar a paz. Ele fala, deixo-vos a minha paz. Ele já estabelece. A minha paz vos dou. Aí ele completa e ele acrescenta algo. A minha paz vos dou. Porque se deixa a minha paz, a gente vai recorrer à nossa mente, né? E a gente vai ver o conceito de paz dentro da nossa cultura, dentro do nosso conceito humano, dentro do nosso paradigma, né? Dentro da nossa cosmovisão, de tudo aquilo que nós ouvimos. Aí nós imaginamos o que é paz, como a gente fala o tempo todo aqui, né? Como é que você está, irmão? Estou na paz, está tudo tranquilo. Saúde, casa, dinheiro. Mas não é isso aqui. Está falando, a minha paz vos dou. Está falando para a igreja. Eu não sei por que os líderes religiosos de hoje, eu sei por quê. Porque isso atrai homens, atrai ovelhas. E líderes religiosos insistem em falar de uma paz natural. Né? Na guerra, e você não ter a guerra, você não passar por essa dificuldade. Não, na tua casa não tem doença, na tua casa não falta dinheiro, na tua casa não há traição, na tua casa não há contenda, porque na verdade você serve a Deus. Não é assim. A paz que o Senhor nos dá é uma paz que excede o entendimento, não é essa paz natural. Nós podemos, é uma paz que excede isso. Excede esse momento. Nós não estamos aqui, se nós buscarmos elas, nós vamos ser frustrados. Mas nós corremos atrás da paz natural e não é pecado fazer isso. Mas é correr atrás do vento. Nós estamos aqui buscando a paz que Cristo dá para nós. Amém? Por isso essa reunião é para Ele, não é para nós. Se fosse para buscar a minha paz, que é a paz que eu quero, eu estaria reunido no meu nome, para mim, usando tudo que tem direito. Mas a reunião não é para você, e nem é para mim, e nem para a instituição. Essa reunião é para Deus, amém? E Ele está nos oferecendo uma paz, a paz que é dele. E diz assim, a minha paz vos dou. Quantos querem a paz do Senhor Jesus? Eu quero a paz do Senhor Jesus, né? Nós queremos isso. Vamos entender um pouquinho mais. Não vou lá dou como o mundo a dá. Lógico que como o mundo dá, essa paz é a paz que nós estamos falando, essa paz natural. A paz que o mundo pode oferecer. E às vezes não. Não se turbe, nosso coração, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que vos disse, não, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos-eis, que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Está falando da sua morte e ressurreição. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que agora, quando acontecer, vocês creiam. Ou seja, ele está falando da morte dele, da ressurreição e do retorno dele. O verso 30 diz assim, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Lógico, é Satanás. E ele nada tem em mim. Isso aqui é interessante, né? Ele nada tem em mim. Será que a gente pode falar a mesma coisa e dizer, Satanás não tem nada na minha vida? Sempre que nós estamos com uma vida em pecado, sempre que há uma desordem na nossa vida, sempre que há uma falta de luz na nossa vida, nós não podemos falar essa mesma frase. Nós podemos desfrutar da paz de Deus quando nós temos essa vida que, infelizmente, nós permitimos, através do pecado, de uma legalidade, ou de uma desordem, o diabo entrar, colocar a sua mão. E nós perdemos esse momento. Volte agora a sua Bíblia, lá em Ageu. Nós vamos ler alguns versículos. Ageu, capítulo de número 1. Velho Testamento é uma figura, é uma sombra, mas é uma sombra que fala muito alto ela. E eu gostaria que você abrisse comigo. Acha aí Ageu. Amém? Semana passada nós falamos sobre alguma coisa sobre Abacuque. Ageu está entre Abacuque e Sofonias, né? Zacarias, perdão. Bem aí no meiozinho da sua Bíblia.
Ontem nós estivemos no presbitério com os pastores, né? Foi um dia muito agradável para nós, né? Passamos um dia junto, orando, buscando a face de Deus. Você achou Ageu? Capítulo 1, a partir do verso 4. Diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apainadas, ou casas, enquanto esta casa que permanece em ruínas é uma sombra, né? Isso aqui é uma figura. Verso 5, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Vou repetir isso aqui. Tendes semeado muito, trabalhado. Tem trabalhado muito e recolhido pouco. Comeis, ou seja, porque comer é um prazer, é uma satisfação. Ele vai dizer assim, mas não chega a receber a satisfação e o prazer que a comida poderia lhe ofertar. Então, ele, em outras palavras, está dizendo, mas não chega para fartar-vos. Ou seja, você come e ainda assim a satisfação e o prazer que você busca por causa da alimentação, ela não chega. Bebeis, mas não dá para saciar. Não dá para matar a sede. Vestis-vos, ele não está falando que falta isso, né? Porque às vezes nós estamos falando sobre a falta da comida, né? Aqui ele não está falando que faltou comida e por isso vocês estão com fome. Não, tem comida, tem água. Não é que não está com sede porque não tem água. Então, tem água, vocês bebem, mas a sede, você permanece com sede. Tem roupa, mas ninguém se aquece. Não é o que não tem a roupa, né? Nós estamos com frio porque não tem roupa. Não é uma explicação, não é como uma coisa natural, do tipo, olha, eu estou com fome porque não tem comida. Então isso está me trazendo insatisfação e há uma carência, como nós temos falado muito aqui, né? Há um grito aqui dentro do meu coração porque não tem. Porque se tivesse, eu teria o prazer e satisfação. Mas não é isso, tem a comida, mas não há o prazer que aquele alimento poderia me dar. Tem a roupa, não é que falta roupa, tem a roupa, mas ela não me aquece. Então, eu tenho as coisas, parece que não tem explicação para aquilo que está acontecendo. Por que esse grito, por que essa carência que eu vivo, eu tendo tudo isso, mas nada disso é possível. Porque, na verdade, nós estamos priorizando, nós vamos ler o texto, nós estamos priorizando a paz que o mundo dá. É como se nós falássemos assim, Jesus falou que Ele nos daria uma paz, não como o mundo a dá, mas a gente não quer a paz que Jesus dá. A gente quer a paz que o mundo nos dá. E o mundo tem um príncipe. Então nós não queremos a paz do rei dos reis. Nós queremos a paz do príncipe. Eu estou tentando fazer um paralelo aqui com esses dois textos. Então nós negamos a Cristo. Nós negamos aquilo que Ele quer nos dar. Quando Ele fala, eu vos dou a minha paz, mas não dou como o mundo a dá. E dentro desse mesmo contexto Ele fala, e vai vindo o príncipe deste mundo. Ele não tem nada dele em mim. E esse mundo, esse príncipe, dá uma paz para aqueles que estão debaixo desse principado. E ele tem essa paz, mas a paz que Cristo está dando não é a paz dessa roupa, desse aquecimento. Mas se você não recebe a paz de Cristo, nós comemos, mas não temos o prazer. Nos vestimos, mas não nos aquecemos. Bebemos água, mas continuamos com sede. Estão me entendendo? Nós buscamos, corremos atrás de tantas coisas. E parece, como a Bíblia diz aqui, recebemos o salário, no finalzinho do verso 6, mas recebe para pô-lo é como se fosse, recebo o salário, tenho o salário, mas eu coloco num saquetel, no caso, num bolso furado. Então não é a carência, não é a questão de faltar nada. Parece que tem tudo, tem um emprego, tem a comida, tem a bebida, e tem a roupa, e tem a falta de paz. E nós estamos iniciando um ano e batendo nessa tecla, né? Porque Deus está nos convocando, amados. Deus está convocando a igreja dele, a igreja do Senhor Jesus. Diante desse terremoto que nós estamos vivendo, terremoto natural, espiritual, perdão, esse terremoto natural que está passando, refletindo dentro da igreja. Esse é um ano difícil, esse ano complicado, esse ano onde Deus permite esse terremoto. E eu fiz até um paralelo entre o terremoto que aconteceu na prisão lá de Silas, porque havia homens que são do Senhor Jesus, que aparentemente estavam livres, mas segundo a concepção do Pai, estavam algemados. E quando veio aquele terremoto, que a terremoto nunca aponta para algo bom,
abriu as algemas de Paulo e de Silas. Mas não era para botar Silas e Paulo na liberdade, mas era para chamar Silas para levar a liberdade para um carcereiro que aparentemente era livre, mas estava escravo. E Deus permite um terremoto, às vezes um terremoto na sua casa, um terremoto na sua cidade, um terremoto na sua saúde, um terremoto nas suas finanças para despertar você. Ou às vezes nós falamos assim, antes do passado, mais um tempinho, voltando um pouquinho, 6, 7 meses atrás. O que é que nós estamos esperando? Será que nós estamos esperando que haja um terremoto na nossa casa? Que chegue um vento, uma ventania na nossa casa para nós despertarmos? Porque não é suficiente simplesmente nós agirmos de forma religiosa e frequentar uma reunião de domingo. Nós somos mais do que isso. Nós não usamos a igreja para termos como um escape de uma religião e aplacar a ira de Deus. Quando nós estamos nos reunindo aqui, é porque nós entendemos que nós cultuamos a Deus diariamente, com tudo que nós fazemos, com o que nós falamos, e nos reunimos aqui para receber instrução, para dar a Deus um culto que agrade a Ele, que Ele receba. E por isso, todos nós, por isso você é sacerdote da sua casa, você é sacerdote do seu lar, você é sacerdote dos seus filhos, você é ministro, porque você ministra um culto a Deus todos os dias com a sua vida. A pergunta não é se você ministra ou não, você ministra um culto. A pergunta é, será que Deus está recebendo o seu culto? Ou será que esse culto que você está ministrando para Deus está provocando um terremoto na sua casa? Está abalando as estruturas? Quem sabe o culto que a igreja família estaria ministrando nesse lugar, através dessas instruções, através das nossas atitudes e da nossa postura lá fora, não está provocando um terremoto na cidade de Itaboraí, para ver se você desperta. Porque é muito mais do que comida, é muito mais do que roupa, é muito mais do que bebida, é muito mais do que um salário do emprego. Eu sei que parece que se essas 4 coisas que a Bíblia fala que parece que estiver em ordem, nós não precisamos de mais nada. Isso para os homens naturais. Ou então crentes que pensam que Deus está ali só para satisfazer as suas necessidades. Mas Deus nos chama para um compromisso de vida, de responsabilidade com o compromisso dele. Ele avança nesse texto aqui dizendo assim, verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ele fala do Senhor dos Exércitos, que ele está falando de guerra. Subi ao monte, trazei madeira, tudo uma linguagem figurada. Edificai a casa, e dela me alegrarei. E lembra quando a gente fala, o salmista fala, alegria do Senhor, alegrar o Senhor, para que a igreja seja forte, para que você seja forte. Nós queremos alegrar nós, mas Deus chama a igreja para alegrar a Cristo, para alegrar a Deus. E ele fala aqui nesse texto, no versículo 8, 3 coisas: subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. 3 figuras, lógico, mas 3 figuras que vai trazer alegria para o coração de Deus. E essa alegria do coração de Deus vai fazer com que você esteja forte. E é essa fortaleza, é esse vigor que você está precisando. Esse vigor que a comida não pode dar. É esse vigor que a roupa não pode dar. Esse vigor que o seu salário, que o seu emprego não pode dar. Esse vigor que nós estamos substituindo aqui pela palavra paz, que o mundo não pode dar. E às vezes nós estamos buscando, gastando todas as nossas energias nessa situação, quando Deus está chamando você para compor esse exército que resolveu alegrar o coração do Pai. Uma igreja que entrou por essas portas, um grupo de pessoas que resolveram ouvir a palavra de Deus, para nas suas atitudes aí fora, com suas ações, com as suas reações, com as suas palavras, com o seu sorriso, com o seu abraço, com a sua mansidão, com a sua humildade, com a sua santidade, alegrar o coração de Deus. E essa alegria do coração de Deus fazer você andar altaneiramente, andar de uma forma esguia, de cabeça erguida, andar numa paz em meio a essa guerra que nós estamos vivendo aí. Convocando homens à santidade, convocando mulheres à santidade, esposas, maridos, convocando jovens a tomarem decisão de serem santos. Eu falei aqui pela manhã, quando Josué estava prestes para entrar na terra de Canaã, a terra de Canaã que mana leite e mel. O leite e o mel é uma figura, mas também não é uma figura da roupa,
do que vestir, não é uma figura do salário, não é uma figura do alimento. O leite e o mel é uma figura da plenitude de Cristo para você. E na época, no momento que Josué estava para entrar na terra de Canaã, Deus dá uma palavra para Josué e fala assim: ouvi a voz do Senhor, assim diz o Senhor, santificai-vos, algo imperativo, algo que compete a você fazer. Santificai-vos, porque amanhã, na sequência, Deus fará maravilhas. E que maravilhas é essa? Lógico que nós não podemos colocar na conta das circunstâncias. Lógico que se tivéssemos reunidos no nosso nome, no seu nome, nos seus interesses, eu diria que a maravilha seria: vai ter o que comer, vai ter o que beber, vai ter o que vestir e vai ter emprego. Mas a maravilha da Bíblia, se nós quisermos ser sinceros e honestos diante de Deus e alegrarmos verdadeiramente o coração de Deus, a maravilha é Cristo em nós. Menos Rogério e mais Cristo. Um processo de transformação. Santificação não é transformação. Santificação não é transformação. Santificação é separação. Decisão minha. Tomei uma decisão. Tomei uma atitude hoje de me separar. Atitude de ser um homem de verdade. De ser uma mulher de verdade, de ser um jovem de verdade, e não um falso homem, uma falsa mulher, um falso jovem. Um homem que pode verdadeiramente falar que eu estou agradando a Deus. Tomei uma decisão, vou andar em santidade, porque isso é a minha responsabilidade. Não é, vou numa reunião hoje e quem sabe Deus vai usar o pastor, quem sabe vai ter um momento de apelo, o pastor vai derramar um óleo sobre a minha cabeça, vai fazer uma oração, vai colocar a mão sobre a minha cabeça, e de repente eu vou sair lá com desejo de ser santo. A minha oração, e Deus não vai colocar o desejo no seu coração de ser santo. Ele te dá uma ordem para você ser santo. Ele te dá uma ordem, ele te dá um imperativo. E como é bom nós cantarmos esses cânticos, que foi cantado hoje, de coroarmos ao Senhor, não no sentido de dar realeza para Ele, como a Thalita falou, porque Ele é rei, mas no sentido de dar o governo para Ele, o governo da nossa vida para Ele. E já que Ele é governador, já que Ele é rei, já que é Ele que tem a coroa, não sou eu, e se Ele está mandando e eu não obedeço, Ele já não é o rei. Já que Ele está dando ordem, Ele está governando, e está usando líderes, está usando pastores para orientar. Deus está usando pastores para nos trazer boca de Deus para nós. E nós podemos afirmar que os pastores desse lugar têm sido boca de Deus, porque todos os pastores, toda a liderança desse lugar falam coisas que vêm de encontro aos interesses de Deus e não ao nosso interesse. Por isso nós podemos ter a certeza que tudo que falamos aqui é no nome do Senhor. Então, quando Deus fala para você algo, esse imperativo de ser santo, isso é tão importante você considerar isso, já que nós cantamos já que nós o coroamos, que Ele é rei, que Ele é Senhor, que Ele governa, e nós já admitimos isso com palavras, e às vezes até com a mente. Mas será que a atitude nós temos sido assim? Será que você é capaz de receber uma ordem de Deus em meio ao seu desejo de não fazer? Eu não quero fazer, eu não tenho razão para fazer, eu não tenho desejo de fazer, mas Ele é rei. E eu quero sair desse lugar declarando que Ele é rei na minha vida com uma atitude, porque eu quero alegrar o coração dEle. Trazer madeira, conforme diz o texto, subir ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Era tudo que o povo não queria fazer. O que o povo queria fazer era cada um buscar os seus próprios interesses, edificar a sua própria casa, cuidar da sua própria vida. Ninguém estava querendo subir ao monte, porque subir ao monte significa buscar a minha face, buscar conhecer a minha vontade, trazei madeira, edificai a minha casa. Está falando, quem é a casa de Deus, amados? Será que seria esse prédio? Quem é a casa de Deus? O que é madeira? Madeira é humanidade. A madeira aponta para a humanidade. Por isso que a arca de Deus, sendo assim bem rápido, mas a arca era formada por ouro e por madeira. E era ouro por fora, madeira por dentro.
Então você não conseguia ver a madeira, mas a madeira era a humanidade de Cristo. E o ouro apontando para a divindade de Deus. Por isso que Jesus é 100% madeira e 100% ouro. Ele não é 50% madeira e 50% ouro. Ou seja, em outras palavras, tirando o símbolo, tirando a figura, tirando a sombra, ele não é, ele é 100% homem, madeira. Ele é 100% ouro. Ele é Deus. Então, quando ele fala, trazei madeira, o que ele está falando? Homens, me tragam como vocês, como fala em Romanos, tragam o seu corpo como sacrifício, vivo e santo, porque eu, operador de Cristo na sua vida, quero te transformar. Eu quero edificar a sua casa, ou seja, a minha casa. Quem é a casa de Deus, amados? Esse Deus todo-poderoso, esse Deus criador dos céus, da terra, mar, de tudo que há. Ele criou você e decidiu, na eternidade, eu vou fazer morada dentro dele. É minha casa, você é casa de Deus, né? Conforme tem alguns livros que diz, você é casa favorita de Deus. Deus buscando uma morada em você. E Ele chama você. Imagina edificar a casa, amados. Eu não sei quantos têm esse sonho de ter sua casa. Então o homem como homem quer a sua casa. Minha casa, quero reformar, ajeitar minha casa. E Deus querendo ajeitar a casa dele. E a casa dele sou eu. Não é a minha circunstância. Deus não chama você. Olha, venham a um monte. Porque se vocês vierem a um monte, vai ter comida. Não, já tinha comida. Olha, venham a um monte que vai ter emprego. Já tem emprego. Venha ao monte que vai ter roupa. Já tem roupa. Ele não está prometendo isso. Venha ao monte. Busque a minha presença. Traga o corpo de vocês, para que você seja operado, para que a casa seja edificada. E quando essas três coisas estiverem acontecendo, eu me alegrarei. E a alegria do Senhor, eu vou repetir isso, nós cantamos isso. E creia, porque, pastor, eu nunca li, mas não importa, está na Bíblia, amados. Creia que é verdade. A alegria dele é a nossa força. E nesse texto aqui, a gente aprende de uma forma prática, teórica, mas prática, de o que é alegrar o coração de Deus. O que é se tornar forte? Porque tem tantos entre nós que estão com uma fraqueza espiritual. A fraqueza gera cansaço. Nós não temos disposição para nada. Se aqueles que estão cansados e fracos, se eles são obreiros, eles estão entregando a obra. Aqueles que estão cansados, você já viu alguém cansado tentar fazer alguma coisa? Quando você está cansado, prostrado, a única coisa que você quer é uma sombrazinha e sentar, eu estou prostrado, preciso descansar, até eu descansar, porque enquanto eu estiver cansado não vou conseguir fazer nada. Queridos, o príncipe desse mundo não quer, principalmente uma igreja como a nossa. Por que é como a nossa? Uma igreja que centraliza Cristo, amados. Uma igreja que não está te ensinando 3 passos para você conquistar isso e aquilo outro. Tipo falando assim, olha, Deus quer te dar muita coisa boa, mas é necessário que você coopere com Deus. Então eu vou te ensinar 3 passos para você conseguir receber tudo que Deus já quer dar para você. É ótimo a gente ouvir isso, nós queremos isso. E aí o pastor fala que Deus também quer dar, e junta a fome com a vontade de comer, a sede com um manancial de água. E nós ficamos nos enganando. Mas um lugar como esse, onde nós estamos abrindo o coração para você, abrindo o coração de Deus, acertando a nossa motivação, e falando para você, botando dentro do contexto aqui, que está dizendo, o contexto está dizendo, não é uma questão de faltar nada, mas as pessoas estão fracas, pessoas que deveriam estar marchando, pessoas que deveriam estar glorificando a Deus, levantando suas mãos, entregando suas casas para ser uma casa, um culto de instrução durante a semana, pessoas que deveriam estar aqui treinando para poder oferecer para Deus um culto agradável. Oferecer para Deus um culto agradável é a reunião na quinta-feira, na terça-feira na sua casa. Não, um culto agradável durante a semana. Mas isso só vai acontecer quando você receber instrução da parte de Deus. Como realizar esse culto de uma maneira agradável. E as reuniões, gravem isso. Todas as reuniões visa você, através das suas ações e reações, oferecer para Deus um culto agradável. O pastor não faz o culto. O ministério de música não faz o culto. Obreiros não faz o culto. Quem faz o culto é você. Ao sair dessas portas, através da sua postura. Uma postura que resolveu no coração
Uma palavra simples como essa: resolvi agradar a Deus. Amados, se você for ser sincero, a única pessoa que nós queremos agradar é nós mesmos. A queda nos tornou centro de todas as coisas. O homem por muito tempo não sabia, achava tantas coisas loucas, mas a Bíblia desde o início diz: o homem caiu, e quando ele caiu, a Bíblia fala, o Satanás falando para Eva, disse assim: se você comer dessa fruta, você será como Deus, ou seja, o centro. E quando ela comeu, aquele pecado tornou ela o centro. Ela quer, a partir de Eva, e todos os descendentes de Eva, e é você e eu, nós nos colocamos como um centro e queremos buscar nosso próprio prazer e alegria. Quando alguém do nosso lado está afetando a nossa alegria, afetando o nosso prazer, tirando a nossa paz, a primeira coisa que nós queremos fazer é descartar como algo velho, algo que não presta mais, jogamos fora e buscamos outra coisa, ou buscamos outra pessoa que me compreenda, porque alguém que me compreende me dá alegria. Vou buscar outra pessoa que me abraça, porque outra pessoa que me abraça vai me dar alegria. Porque nós queremos buscar nossa alegria. Pastor, mas que loucura, mas não é isso mesmo que os homens buscam? Buscar alegria, não é isso? Olha, amados, naturalmente falando é isso mesmo. Mas quando nós entramos aqui, a Bíblia fala assim: vocês se reúnam e começam a receber a palavra, porque a palavra vai começar a mudar a maneira de vocês pensarem. Vocês não são crentes porque vocês frequentam uma reunião. Vocês são evangélicos porque Deus está mudando paradigmas de vocês. Deus está mudando a forma de vocês verem o mundo. Deus está mudando a forma de você ver o casamento. Deus está mudando a forma de você ver a criação dos seus filhos. Deus está mudando a forma de você ver a relação que você tem com seus amigos. Deus está mudando a forma que você vê e tem a relação com seus inimigos. Deus está mudando a forma como você trata com dinheiro. Deus está mudando a forma como você trata com enfermidade. Deus está mudando a forma como você trata com a vida. Você passa não mais a gastar a sua vida de uma maneira louca. De uma maneira louca, eu não estou falando de pecado. Poderia falar de pecado, mas aí nos colocaria todo mundo: não, ninguém está em pecado, pastor. Mas se você não estiver agradando a Deus, ainda assim você está gastando a sua vida. Gastando a sua vida, casando, dando-se em casamento, trabalhando, coisas lícitas, coisas normais, coisas que aparentemente parece que não tem nada demais. Mas Deus está falando: eu não dei a sua vida simplesmente para você ser um comedor de arroz e feijão. Ou seja, eu não dei a sua vida para que você busque simplesmente gastar ela com aquilo que te dá prazer. O que te dá prazer? É um casamento, é um trabalho, é ter um carro, é ter saúde. Deus não te deu a vida para você ter prazer para você. Deus te deu a vida para você ser o prazer dele. Nós somos o prazer de Deus. Mas a pergunta: será que nós temos dado prazer para Deus? Ou nós temos buscado prazer para nós? E que é pior, né? Chamamos Deus como nosso sócio. Deus, investe em mim. Investe na minha alegria. Não me ama. Já deu seu filho. Já deu o carro, por que não dá o chaveiro? Né? Já deu o filho, me dá um marido também. Filho que eu digo é Jesus. Já deu Jesus, agora me dá um bom marido. Já deu Jesus, agora me dá também uma casa, me dá um emprego, me dá pessoas que me compreendam. Aí nós queremos chamar Deus para ser nosso sócio naquilo que Deus está abominando. Deus criou você para você ser a alegria dele. E nós buscamos, pelo defeito do nosso DNA, a nossa alegria, o nosso prazer. Esse pensamento egocêntrico e egoísta, que eu sou e que você é, ganancioso. Essas palavras são duras, né? Falar que nós somos egocêntricos, egoístas, gananciosos, avarentos, a gente não gosta disso, né? Ainda mais se você não se encaixa nisso, né? Mas ainda mais quando a sua circunstância não reflete isso. Mas é Deus que fala que nós somos assim, amados. Deus é que fala que nós somos. Por isso que quando chegamos diante de uma reunião dessa, para deixarmos nosso coração e Deus falar para nós o que nós somos, nós temos que ser quebrantados. Temos que ser quebrantados. Temos que ser quebrantados para aceitar
o que Deus falar a respeito de mim, falar do que eu sou, e eu aceitar o que Ele falar, porque Ele é rei. Foi Ele que me criou, Ele me conhece. E se Ele diz na palavra que eu sou isso, eu sou. Mas ao mesmo tempo Ele também diz que o que Ele é. Mas quando Ele diz o que Ele é e o que nós somos, traz uma harmonia, traz uma paz aos nossos corações. Então quando Deus nos chama para esse empreendimento de levar, sermos a alegria dEle, sermos o prazer dEle, Ele não fez isso assim de uma maneira aleatória. Ele colocou algo dentro do teu coração. Eu vou te dizer assim, uma palavra bem simples: Ele te estragou para o mundo. Imagina uma chave. Você, antes de Deus chamar você era uma chave. Imagina, você é uma chave. E todas as portas do mundo, quando colocava você nessa chave, dava certo e as portas se abriam. Mas agora, quando Deus te chamou, Ele estragou essa chave. E agora, quando você tenta abrir alguma porta com você não consegue. Porque a única porta que você consegue abrir é de Cristo. Aí, pastor, mas eu tenho aberto as portas. Então eu vou usar essa palavra. Mas as portas que você abre não chegam a saciar a sua necessidade. As portas que você abre já não te mata a tua sede. A porta que você abre já não são suficientes para aquecer o teu corpo. A porta que você abre já não é o suficiente para trazer satisfação do alimento. As portas que você abre é como um dinheiro que você coloca no bolso e vaza. Porque nós fomos estragados para o mundo. Você pode falar isso para o seu irmão? Me ajuda aí. Com carinho, né? Se você não conhece, nem fala, né? Eu tenho coragem de falar aqui para você. Mas você foi estragado, meu irmão. Você está tentando dar certo, mas não vai funcionar. Pastor, estou tentando lá fora. Eu estou tentando. Já tenho 5 anos que eu estou aqui, mas eu estou com um pé aqui e outro lá fora. E eu estou tentando dar certo lá fora, mas eu só estou tentando, parece que está dando certo, pastor. Não funciona. Você não funciona no mundo. Você não tem jeito, você é de Deus. E você não é de Deus porque você escolheu. Entende isso? Você vai ver outras pessoas, colegas, amigos seus, funcionando no mundo, tendo prazer no mundo. E você entende, se eu vou fazer o que ele faz, vou ter o mesmo prazer que ele, a mesma alegria que ele. E você vai fazer a mesma coisa. E aí você não consegue. Aí você tem tudo que ele tem, faz tudo que ele faz, mas não tem a paz que ele está tendo, porque você não é do mundo. Você não é lá, você não é deles. Deus te chamou e te estragou para isso. Então, quando nós ficamos buscando isso, e os pastores, liderança, ensinando você como conseguir essas coisas, nós estamos sendo enganados pelo príncipe desse mundo, sendo enganados por líderes, sendo enganados pela nossa queda, pelo nosso desejo egocêntrico de ser feliz. Mas quando nós entendemos esses 3 momentos aqui: subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Você podia gravar isso, são figuras, lógico. Eu já te falei o que isso significa, mas grava a figura. Subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Vamos falar de todo mundo, nós vamos falar isso, vamos gravar isso. Subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Vamos falar de novo isso? Porque essa é a mensagem. É lógico que eu estou tentando fazer com que essas 3 coisas se tornem algo que seja uma revelação no teu coração. Porque cada momento que nós nos reunimos, amados, pode parecer uma loucura, mas é um recomeço. Você entende? Cada instante que nós nos reunimos, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Começar do zero. Talvez amanhã, ou na próxima quinta-feira, ou no próximo domingo, nós não tenhamos mais a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Às vezes nós nos acostumamos e falamos: tem sim, pastor. Será, amados? Será que teremos? Se Deus te trouxe aqui hoje, teu coração está aquecendo, essa é a tua oportunidade de recomeçar, todos nós. Gravarmos isso, subir ao monte, trazer madeira, edificar a minha casa. 3 imperativos que o rei está mandando. 3 imperativos, ele não está negociando com você. Ele não está sentando à mesa com você. Ele não está convencendo você. Se ele quisesse convencer você, ele fala assim: Rogério, sai de cena. Aparecia um anjo aqui.
e falaria com muito mais excelência isso que eu estou falando. E com certeza todos nós cairíamos prostrados aqui. E ele não faz isso. Ele me deixa, o pastor Rogério, que nós aqui, juntos, porque eu estou na mesma condição que você. E falando assim para nós, vamos subir ao monte. O que é subir ao monte, irmãos? Buscar a vontade do Pai. Conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. Porque a nossa, nós já conhecemos e sabemos muito bem qual que é que nós queremos. Conhecer a vontade de Deus. Onde é que você vai conhecer a vontade de Deus, amado? Numa boate? Aonde? Pense numa coisa boa. Não precisa ser pecado. Onde você vai conhecer a vontade de Deus? Na praia? Não, é o único meio, amados, que você e eu temos, humanamente falando, de conhecer a vontade de Deus. Amado. Só através da Bíblia. Não há outro meio de nós conhecermos a vontade do Pai, a não ser a Bíblia. Foi assim que Deus estabeleceu. Vocês vão se conhecer, vocês vão me conhecer através da palavra, e a palavra é Jesus. E onde a palavra é manipulada, nós não estamos subindo ao monte, nós estamos entrando em cavernas, cisternas rotas. Nós estamos entrando em túmulos, nós estamos sendo soterrados, vivos. Quando a palavra é usada em nosso favor, quando a palavra é usada para trazer alegria para o teu coração, entenda, a palavra de Deus é para trazer alegria para o coração de Deus. A Bíblia é para trazer alegria para Deus. Então a Bíblia está tratando com homens, porque a Bíblia vai fazer com que esses homens tenham atitudes diante das relações, reações e ações perfeitas, que agradam a Deus, e vai fazer você forte, amados. Pode trovejar, pode chover, o rio pode transbordar, os rios transbordarem, os ventos podem vir, mas a sua casa não vai ser atingida, entende isso? O que é que a casa não vai ser atingida? Não é a tua casa natural, não é a minha casa na Nancilândia, não, ela pode cair mesmo. Não é essa casa, é essa casa aqui, ó. Vou ficar de pé diante dessa guerra, eu vou estar de cabeça erguida. Nesse deserto, eu vou passar de cabeça erguida, porque eu estou edificando a minha vida sobre a rocha. Esse texto continua assim, olha. Vocês estavam esperando muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, Gabrielzinho, vem no teclado aqui com o pastor. Estávamos esperando muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxestes para casa, olha só, como é sério isso. Deus está falando, com um assopro o dissipei. Por quê? Por quê? Ele pergunta. Aí ele responde, diz o Senhor, por causa da minha casa. Qual é a minha casa? A igreja? O prédio família? O templo de Salomão? A minha casa. Quem é a minha casa? Sou eu, diga eu. Sou eu. A minha vida espiritual. Que eu estou dando tão pouca importância. Às vezes só damos importância à vida espiritual quando parece que tudo se acaba. Quando a saúde vai embora, quando a esposa ou o marido deixa, quando perde um filho, quando acontece uma tragédia humanamente falando, nós corremos para a casa de Deus para fazer uma campanha, pedir perdão a Deus. Mas Deus está falando que a casa está vazia, a casa está em ruínas. É a tua vida espiritual. Às vezes está tudo bem ao redor, mas se nós não estivermos crescendo, amados, a nossa casa, a casa de Deus, está em ruínas. Deus nos reuniu nesse lugar para edificar a sua vida, para ajudar a você edificar a sua vida. Não abra mão desse privilégio. Não abra mão desse tesouro. Ele diz assim, porque por causa da minha casa, que permanece em
passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, crente, frequentador de igreja, mas a casa de Deus permanece em ruína, mas a sua vida permanece em ruína. Você pode ter tudo, as circunstâncias maravilhosas, mas a sua vida espiritual continua em ruínas. Preste atenção. Todos nós, começar pelo pastor, a nossa vida espiritual está em ruínas. Nós nos construímos algo e parece que estamos destruindo. Não, está tudo destruído. Quando nós somos chamados para a vida, e Deus nos chama para Cristo, está tudo destruído. E não está tudo construído porque nós estamos bem com a casa, com o marido, como esposa, como filho, como cidadão. Não é isso. Está tudo destruído porque a nossa relação com Deus está destruída. E ela não é restaurada simplesmente numa oração de um pastor, de um sacerdote ou de um ministro. É resultado de muito trabalho, de muita cooperação entre você e Deus. A Bíblia chama de carreira. A Bíblia chama de um exercício, de uma atividade do conhecimento da vontade de Deus. Que nem todos os lugares nós estamos ouvindo instruções que nos leve a refletir e a pensar. Queridos, de uma vez por todas, esse aqui não é um lugar de transmissão de conhecimento de um homem que conhece alguma coisa para outros que não conhecem nada. Vocês não são alunos. Aliás, a palavra alunos, na etimologia da palavra, significa aquele que não tem luz. Aquele que não tem luz é a luz, aluno. Nós não somos alunos. Aluno parece que vai ter luz trazendo conhecimento. Não é uma transmissão de conhecimento. Nós estamos reunidos aqui porque Deus está falando para você. Pense, reflita e decida. Crie novas ideias. Raciocine, questione, duvide. Duvide. Pense. Fale com Deus. Veja, considere se o que está sendo falado aqui quando você sair daqui desse lugar, meditando tudo que você ouviu. Graças a Deus, pastor, mas eu ouvi, esqueci, tem um CD. Escuta de novo, medita, questione. Não é saber, não, Ageu era um profeta menor, ele era da tribo de não sei o que. Não é conhecimento, isso não é uma universidade, uma faculdade, não é um lugar apenas de gerar um conhecimento humano. Está levando a você a questionar quem você é, quem Deus é, e isso gerar em você algum inconformismo, um estado de ruínas. Amados, tem tantos jovens no mundo se aliando a homens loucos, decapitando pessoas, vivendo, entregando a sua vida para ser uma bomba humana, por nada, amados. Deus está nos chamando para algo tão lindo. Deus está chamando você para algo tão tremendo. Nós não estamos aqui como mero espectadores, ouvintes, para aplacar uma consciência religiosa que nós temos. Nós estamos aqui para sermos desafiados. E isso que você está ouvindo, quando nós falamos de um evangelho hipócrita, mentiroso, falso, que é de um Deus falso para homens que buscam falsidade, que buscam os seus próprios desejos, a gente parece que não tem nada a ver com isso. Nós só temos um conhecimento e muitas das vezes saímos daqui e postamos, falamos, não entendemos nada que nós estamos falando, questionamos nada. Parece que tudo que escutamos aqui não tem efeito nenhum. Queridos, a nossa casa, a nossa vida está em ruínas. Ainda que você tenha tudo que o mundo pode oferecer, ainda assim a nossa vida está em ruínas. E o tempo da sua vida, o tempo que você está vivendo, é para construir a casa de Deus. Não é para você gastar com seus desejos, com seus prazeres, com o seu descanso, com o seu trabalho. Medite nisso, considere isso. A Bíblia diz que o próprio Deus assoprou, destruiu. Não foi o diabo, o pouco que ficou. O próprio Deus tirou.
Tem muitas pessoas sofrendo hoje. Muitas, e quando eu falo muitas, é muitas pessoas que estão sofrendo circunstâncias terríveis. E muitas delas estão passando, não é pelo sopro do diabo, mas pelo sopro do próprio Deus. Porque elas insistem em viver para si mesmo. Um dia, Deus sopra na tua vida. Será que Deus tem soprado? Será que não? Pastor, Deus não soprou, graças a Deus. Se levante agora, não permita isso. Não permita vir essa destruição de tudo. Se levante antes que tudo se torne uma ruína. Por causa da minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vocês corre e busca os seus próprios interesses, a sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre os cereais, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Sério, isso demais, mano. A gente pode até imaginar assim que esse terremoto da cidade, tudo que está acontecendo, é porque a igreja que deveria ser sal, a igreja que deveria ser luz, não tem sido luz. A paz natural que o mundo poderia estar usufruindo, a cidade poderia estar usufruindo, não usufrui, porque aqueles que deveriam fazer a diferença não fazem. Porque aqueles que deveriam se levantar, não se levantam. Queridos, nós estamos precisando, ou se o reino de Deus está fazendo, famílias precisam de homens de verdade. Para quê? Para serem maridos segundo o coração de Deus. Porque tem muitos maridos que na verdade são, infelizmente tem essa palavra, maridos que não cumprem a sua função para a qual Deus chamou. E quem seriam esses maridos de verdade? Seriam homens que estão tendo a sua casa espiritual sendo edificada, mas porque está em ruínas, não consegue desempenhar um papel de um homem. Então mulheres estão sofrendo, chorando. Homens que são ladrões de emoção, ladrões de sentimentos, ladrão de paz, roubam a paz, destroem outras vidas. A Polícia Federal, a Justiça Brasileira não vai colocar você atrás das grades, mas você está atrás das grades espirituais. O diabo te colocou lá. Você é um marginal no mundo espiritual. Você é um malfeitor no mundo espiritual. Aqui tudo passa, querido. Uma cadeia de 20 anos vira 6 anos. Mas na cadeia espiritual, ninguém vai sair sem pagar até o último centavo, assim diz a palavra de Deus. Será que você está debaixo dos verdugos da alma? Prisioneiros porque não são homens de verdade? Deveríamos estar com um exército de 2.000, 3.000 homens nessa cidade, casados nesse momento, sendo supridores do lar, sacerdotes de um lar, homens, onde famílias, filhos teriam exemplo, minha esposa vendo o marido sendo exemplo dentro de casa, homens que sobem o monte, homens que levam seu corpo para ser oferecido como sacrifício santo e vivo ao Senhor, para que Deus opere nele, Cristo. Isso está em falta. E qual é o lugar que está produzindo isso, amados? Falo abertamente, qual é a reunião hoje, nesse Brasil, que poucas pessoas têm o privilégio de ouvir o que você está ouvindo, porque a grande maioria está ouvindo como conseguir os benefícios de Deus, como ser vitorioso, como conseguir em 3 passos ser feliz, como conseguir persuadir a Deus a te ajudar. Isso que eles estão ouvindo. Então qual é o lugar responsável por produzir homens de verdade? Diga francamente, quem é? Onde é? Quem é o responsável por essa cidade estar em ruínas? Seria Universal, Graça ou qualquer uma comunidade dessa? Não, é esse lugar onde existe uma fonte, é esse lugar onde existe uma responsabilidade de uma palavra que deveria despertar um povo. E quando eu estou falando de homens de verdade, não só são os maridos, porque tem muitas mulheres, amados, que misericórdia,
Misericórdia. Coisas que eu vejo, escuto, que tenho vergonha de falar de altar. Mas que você que está me ouvindo, você pode imaginar o que você anda fazendo e me vergonho de falar o que você faz. Mas talvez um dia o Espírito Santo aqueça meu coração e eu vou falar. Mas é vergonhoso. Não é só homens, tem mulheres também. Jovens então, amados, que deveriam ser esse exército, esse Estado, não o Estado de Israel, mas o Estado de Deus. Jovens que deveriam se levantar, radicais, segurando uma bandeira de Cristo. A cidade está carente de homens de caráter. A política está carente de homens de verdade. Porque tem muito Nestor Severo. Tem muitos canalhas que fizeram o petrolão fazer o país entrar numa falência que nós estamos vivendo. Mas eles estão lá porque nós não produzimos homens que poderiam estar lá. Nós não produzimos médicos honestos que estão estão negociando a saúde humana, jogando no lixo. Mas médicos que estariam no nosso meio, que a vida não estaria em ruínas porque ouviu uma palavra de verdade. E qual é o celeiro, o lugar que deveria produzir esses médicos? Advogados, engenheiros, maridos, políticos, ministros, pastores. É aqui. A obra deveria começar em você e em mim. E a partir de nós nos multiplicarmos como um grande exército de Deus. A cidade sofre, a sua família sofre, porque você não cumpre a responsabilidade de um ministro e de um sacerdote. Desperte a igreja. Não é suficiente você me ouvir domingo após domingo. Não é suficiente você comprar um CD. É necessário você se levantar. É necessário você subir no monte. É necessário você querer pagar um preço. É necessário você falar para Deus e falar: Senhor, a minha vontade é fazer a tua vontade. O meu prazer é comer a sua comida, Senhor. Querida, você que é esposa, se você quer um bom marido, o bom marido não é aquele que te ama e faz tudo o que você quer. Porque ele te ama e faz tudo porque você quer, porque você é um brinquedinho dele. E ele não pode perder, assim como ele cuida do carro dele, ele cuida da mulher dele. Mas no dia que o carro fica velho, ele troca o carro, mas troca você também. Ele só cuidou de você enquanto você era do interesse dele. Não se engane, mulheres. Um homem de verdade é aquele que busca a vontade de Deus. Um homem de verdade que nunca vai te deixar, nunca vai te decepcionar, é aquele que prioriza Deus. Ah, se você me ama, você tem que me priorizar. Aí ele vai até te priorizar. Sabe por quê? Porque ele quer você. Ele paga qualquer preço por você, até você não valer mais. Ele achar que não vale mais o preço que você está pedindo. Ele vai negociar. Mas se você, mulher, que é um marido de verdade, você jovem, que nem casou ainda, moças, busquem homens que sejam homens de verdade. Jovens que não são seduzíveis, que se deixam ser seduzidos. Homens que estejam dispostos a abrir mão do seu prazer, da sua alegria, para te dar felicidade. Como eu falei aqui para vocês, num domingo desses, eu resolvi fazer a minha esposa feliz. E não tem nada a ver com o que ela é, não tem nada a ver com o que ela faz, não tem nada a ver com o que ela pode se tornar. Feia, bonita, amorosa ou rancorosa, seja o que for, eu resolvi me levantar e ser um homem para ela, por causa da vontade de Deus e não por causa da minha vontade. Será que seria Deus pedir muito para você nessa noite fazer ser homem? Você jovem, será que Deus está pedindo muito para nós? Se nós viemos aqui só para buscar, tudo que Deus pede é muito. Mas se nós viemos para cá nessa noite para ouvir e oferecer para Deus alguma coisa, nada que Ele está pedindo é muito para nós. Porque não há nada que nós abramos mão nessa vida, que a Bíblia diz que Ele não nos dê muito mais. A nossa vida não consiste apenas nesses 70 anos que nós estamos passando aqui, amados. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais linda do que isso. Decida hoje. Jovens, decidam. Vamos subir ao monte. Nós somos os responsáveis pela ruína da cidade. Não são os falsos,
são aqueles que ouvem a verdade. Não são os que estão ouvindo a mentira, porque eles são ignorantes. Não são, vou repetir, não são os que estão ouvindo a mentira, porque a mentira já está gerando homens ignorantes. Eles fazem, mas não sabem o que estão fazendo. Os responsáveis por essa cidade está no estado que está, o país está no estado que está, porque a igreja que deveria hoje ser mais de 100 milhões, não passa de 50 ovelhas pingadas aqui se reunindo, dificilmente todo domingo. Porque para crescer aqui precisaria ter, talvez, chamarmos Fernandinho, quem sabe Silas Malafaia. Aí teria carro até em cima do poste. Falássemos que ia trazer Fernandinho, mas para trazer tem que trazer 100 mil reais. Nós teríamos pessoas até lá no supermercado, lá tentando entrar aqui. Para ouvir o quê? De se divertir. Fazermos de homens ídolos. Mas porque nós ouvimos a verdade, nós não nos compromissamos, lavamos as nossas mãos como Pilatos e falarmos assim: nós não temos nada a ver com isso. Querido, nós somos responsáveis, porque Deus resolveu, na sua soberania, nos trazer para a luz. Nos tirou da condição de alunos para nos fazer ministros. Você é um ministro do Altíssimo. Você pode falar isso olhando nos olhos do seu irmão. Não tenha vergonha de falar isso para ele. Você é ministro do Altíssimo. E enquanto você não agir como ministro do Altíssimo, você não terá paz sobre a terra. Eu vou repetir: enquanto você não agir como ministro do Altíssimo, você não terá paz sobre a terra. Enquanto você não andar de uma maneira harmônica, aquilo que Deus estabeleceu para você ser, você não encontrará paz, nem no casamento, nem fora do casamento, nem em lugar nenhum. Nós somos ministros dessa geração. Nós somos sacerdotes dessa geração, chamados para refletir a Cristo e trazermos das trevas outros irmãos que estão na ignorância. É tempo de nós nos levantarmos para termos, sim, famílias fortes, porque nós temos homens que priorizam a Deus. Famílias fortes, porque nós temos filhos que priorizam a Deus. Famílias fortes, porque nós temos esposas que priorizam a Deus. Um governo forte, porque nós temos políticos que priorizam a Deus. Um lugar de indústrias que não se corrompem, que não se dobram, porque foram homens instruídos na verdade, gerados buscando simplesmente agradar a Deus e não a si próprio. Homens que decidiram, porque refletiram e pensaram: eu vou subir ao monte, eu vou trazer madeira, eu vou edificar a casa de Deus. Tudo mais é consequência. Fazendo essas três coisas, pode se levantar o inferno inteirinho, pode os rios transbordarem, pode as montanhas mudar de lugar, mas, amado, você vai desfrutar de algo que excede o entendimento e que o poder humano pode explicar, amado. Podem te virar de cabeça para baixo, e você vai desfrutar ainda assim da paz que os homens não podem ter, e que Deus está dando para mim e para você. Isso é algo maravilhoso. Isso não é promessa da instituição família, é promessa de Deus. Isso não é uma linguagem humana e natural para te convencer de nada. Isso é uma proposta do nosso Deus para nós. Decida hoje. O que você precisa decidir hoje? Como nós falamos aqui pela manhã, lança fora todas as trevas, lança fora todo o pecado, todo o medo, limpa a tua casa. Chega em casa, levanta o tapete, é só uma linguagem figurada. Está cheio de pó lá embaixo, ninguém sabe, ninguém viu. A minha esposa não sabe, meu filho não sabe, ninguém viu, mas eu sei que tem pó lá em casa. Vou jogar fora, vou passar o aspirador espiritual. Meu Deus está me renovando, isso não vai me envergonhar, isso não vai me fazer mal, vai ser lançado fora. E Deus me deu uma oportunidade nessa noite. Ele falou comigo: não precisa vir à luz, eu não serei envergonhado. Tira, lança fora, faça uma faxina. Dá trabalho, mas remova os móveis. Tira o que é velho, tira o que está quebrado. Tira o que está quebrado e velho no sentido, que sentido? De pecado. Tira fora. Se arrependa. Busque a Deus. Busque a vontade do Senhor.
Nós lemos de manhã, vou encerrar com isso, né? Josué capítulo 1, verso 11. Buscai alimento. Buscai alimento. Buscai alimento. E lá em Josué 3, capítulo 3, verso 5. Santificai-vos. Alimento e santificação. Eu dou isso para vocês à noite também. Priorizem as reuniões onde Deus é centralizado. Entregue o teu domingo ao Senhor e não negocie o seu domingo com a praia, não negocie o seu domingo com a cama, não negocie seu domingo com o aniversário. Entregue o seu domingo ao Senhor. Por quê? Porque o meu domingo, Deus está me dando alimento e instrução. Todas as vezes que o meu Deus me chamar, eu não vou fazer ouvido de mercador. E Deus tem usado esse lugar como uma trombeta para me convocar. Você crê nisso? Você crê nisso? Será? Você crê nisso mesmo? Então toda a convocação que for feita desse altar, porque entendemos que isso aqui é a vontade de Deus, você vai entender que é uma trombeta de Deus te chamando aonde você estiver. Aonde você estiver. Tem líderes amados de países que em meio a qualquer reunião, seja qual for, ministro de estados, Deus 3 horas da tarde, a hora da oração, Ele para o que for necessário. Ele para o que for necessário e vai se prostrar em direção ao sol, onde nasce o sol, que é diante de Deus, porque é a hora da oração. Na hora nona, ao meio-dia e às 3 da tarde, eu me prostro diante daquele que é autor da minha vida, seja eu ministro de estado, seja eu fazendo o que for. E eles fazem isso debaixo de uma ignorância espiritual. Será que Deus, quando tocar a trombeta daqui, não vai ser suficiente para te convocar para estar nesse lugar? Ou o que é mais importante para você? O que é prioridade para a sua vida? Não tem jeito, amados. Ou somos radicais do Senhor, ou somos mais um grupo de atrapalhadores de Deus, vivendo vidas frustradas, cansadas e desanimadas, vendo a nossa casa pegar fogo, vendo a nossa vida em ruínas, tanto natural como espiritual. Se levante, amados. Se levante onde você estiver. Se arrependa nessa noite. Se arrependa nessa noite. Todos nós podemos fazer mais. Não fique pensando que é só o que tiver mais sujo aqui. Todos nós precisamos fazer mais. Eu posso fazer melhor. Você pode fazer melhor. Os pastores, obreiros, líderes da casa do Senhor, não abandonem suas funções. Não abandone a sua espada. Se você soubesse o quanto a função que você ocupa tem protegido e guardado a tua vida, você jamais abriria a mão dessa espada. Não abandone a posição que Deus te colocou. Não negocie com ninguém, nem com você mesmo. Não negocie a sua posição com ninguém. Ser homem. Quando Deus chama Moisés, fala para Moisés, né? Moisés, busca homens de verdade. Eu creio que nós temos aqui, no sentido geral, jovens, mulheres, homens. Nós temos aqui. Por isso Deus te trouxe. Vamos orar. Quero orar por você. Fica de pé onde você está. Você está ao lado da sua família, sua esposa? Que tal renovar os votos nessa noite? Você está ao lado dos seus filhos? Renove um voto, porque a nossa família, nós vamos juntos, não tem jeito, amado. É como se estivesse num barco, nós não tem jeito. Meu filho está junto comigo, a minha esposa, não dá para ir sozinho, não dá. Você precisa da sua filha precisa de você, você precisa do seu marido precisa de você, sua esposa precisa de você. O diabo está tentando separar as pessoas, separar filho de pai, separar filho de mãe, marido de mulher, marido da esposa, esposa de marido. O diabo está tentando separar, porque separado nós somos fracos. Você está pensando em desanimar, desistir, vim para cá hoje para ver se Deus fala comigo, pastor, porque eu estou saindo fora dessa instituição. Não saia. Ah, pastor, eu só vou sair se Deus falar comigo. Pois bem, não entendi nada que você falou, pastor, mas o senhor falou a palavra-chave. Não saia. Permaneça aqui, porque aqui Deus está edificando a tua casa e a tua família. Não saia. Será isso que você queria ouvir da parte de Deus? Não saia.
Vocês estão reunidos com família. Será que hoje não é um bom motivo, não é um bom momento para nós nos perdoarmos, hein? Será que não teve uma mágoa essa semana? Será que não? Será que não teve um espinho? Tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Será que essa noite dá para tirar os espinhos, ajudar um ao outro? De repente o homem tá, o teu marido aí está emburrado, e você faz um carinho nele e fala assim: eu já perdoei você, meu amor, está tudo bem. Quem sabe ela também está ali com o coração duro ainda, ou o filho recebeu uma bronca do pai, ou você estava aí fazendo tudo de qualquer jeito aqui. Eu vou fazer certo, estou me comprometendo. Será que vale a pena? Vale a pena, mano. Vale a pena. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Vem com teu poder, Senhor, sobre as famílias desse lugar, Senhor. Vem com teu poder, Senhor. Santificar, nos separa, Senhor, para um tempo tão difícil que essa cidade está vivendo, que as famílias estão vivendo, Senhor. Um tempo em que são tão poucos os referenciais, Senhor, de homens, de honestidade, de caráter. Ah, Jesus, vem com teu poder sobre as famílias. Vem com teu poder sobre os maridos, sobre as esposas. Vem com a tua unção. Vem com a tua graça, Senhor, com a tua soberania. Tua palavra foi ministrada, Senhor. Eu não posso convencer meus irmãos. Não tenho esse poder, Senhor. Mas tu tens, Pai. Vem com esse óleo precioso. Ah, Deus, abre os olhos dos teus filhos. Nós repreendemos, Senhor. Eu, como ministro da tua palavra, eu repreendo no nome de Jesus. Assim como Paulo e Silas repreendeu aquela menina que tinha um espírito maligno, que estava atrapalhando, até causava lucro, mas estava atrapalhando. E quando Paulo repreendeu, aquele espírito deixou imediatamente. Oh Deus, o mesmo poder que estava sobre a vida de Paulo está sobre a nossa vida. Nós repreendemos, ó Pai, toda doença maligna, toda opressão maligna, tudo aquilo que o diabo plantou na vida financeira dessas famílias, tudo que o diabo plantou na vida, na relação, no amor, no respeito, tudo aquilo que não é sopro de Deus, mas é sopro do diabo, eu repreendo agora no nome de Jesus. Tua casa seja livre de toda influência, tua vida seja livre de todo sopro do diabo. Que só fique a mão de Deus, que sabe exatamente aonde tocar e como tocar. Ah, Deus, colocamos em tuas mãos. Ministra, ó Deus, uma semana de paz. Uma paz, eles vão dormir com a paz que excede o entendimento, vão se levantar com a tua alegria, Senhor. E serão homens fortes, mulheres fortes. Levanta uma geração, Senhor, de jovens, de homens e de mulheres, que sejam um referencial para essa cidade. Nos multiplica, Senhor, como a areia do mar. Nos multiplica nessa cidade, Senhor. Se propaga a tua verdade através dessa igreja. Levanta uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mágoa. Uma igreja santa, uma igreja que marcha, uma igreja ordenada. Em nome de Jesus. Amém.